Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula 2. Eu sou a professora Tatiana Lawande e quero tratar sobre um tema bastante importante, muito confuso na nossa vida, que é a perda da nacionalidade brasileira. Quer dizer, quando se deixa de ser brasileiro. São duas as hipóteses previstas pela nossa Constituição Federal de perda de nacionalidade. A primeira delas é quando houver o cancelamento da naturalização. Quando, então, o brasileiro naturalizado cometer uma atividade nociva ao nosso país, ele poderá responder um processo judicial e poderá ser condenado. Então, é uma punição. A perda da naturalização é uma punição imposta por uma decisão judicial que precisa ter transitado em julgado. Então, claro, um processo com ampla defesa e contraditório. E o brasileiro naturalizado irá responder, e se o juiz considerar que houve sim atividade nociva ao nosso país, ele perderá a nacionalidade que adquiriu de modo secundário, a naturalização, ok? A segunda hipótese de perda de nacionalidade brasileira é a seguinte: quando o brasileiro optar voluntariamente por outra nacionalidade, submetendo-se a um processo de naturalização no país estrangeiro, ele perderá a nacionalidade brasileira. Não, professora, claro que não. Dupla cidadania, esquece isso. Calma. Vamos à regra geral. A regra geral da nossa Constituição é sim, acredita em mim, se o brasileiro optar por outra nacionalidade, submetendo-se, passando por um processo de naturalização, ele perdeu a nacionalidade brasileira, ele não é mais brasileiro e ponto final. Mas tem duas exceções, né? Em se tratando de regra brasileira, sempre tem exceção. Esse vídeo eu vou tratar da primeira exceção a essa regra e um próximo vídeo a gente trata da segunda exceção. A primeira exceção, portanto, diz o seguinte: aquele que optar por outra nacionalidade deixa de ser brasileiro, salvo se a lei estrangeira permitir, aceitar, conceder a esse brasileiro nato a nacionalidade originária também daquele outro país. Então vejam, o brasileiro, nesta primeira exceção, não perderá a nacionalidade brasileira porque ele não se submeteu à naturalização em outro país. Ele ganhou a nacionalidade originária e não a nacionalidade secundária. Ele passa a ser também, por exemplo, italiano nato. Então, se a Itália concede a pessoas que não nasceram em seu território a nacionalidade originária, sem exigir processo de naturalização, o brasileiro, então, terá esta dupla nacionalidade, as duas sendo nacionalidades originárias. Existem 4 países, ao menos que eu saiba, se alguém puder me dizer outro, claro, super aceito, mas são 4 os países que eu sei. Então, Portugal, a Itália, a Espanha e a Alemanha, eles concedem, eles aceitam, esses países permitem que pessoas que sejam descendentes dos seus patriotas, então os descendentes de quem um dia foi alemão nato, de quem um dia foi italiano nato, esses países permitem que essas pessoas sejam também alemães natos, italianos natos. Então funciona assim: a lei estrangeira aceita dar dupla nacionalidade originária. Não é processo de naturalização. Há aí um vínculo sanguíneo. O brasileiro nato, nascido no Brasil, não nascido naquele país, ele é descendente, ele tem laços sanguíneos com aquele país. E, portanto, este país aceita dar ao brasileiro a condição de nato também daquele país. Então, ele vai ser brasileiro nato e alemão nato. Ele não passou por um processo de naturalização. Ele tem laços, vínculos sanguíneos. Ele tem ascendentes agora. Ele tem ascendentes nascidos naquele país. Portanto, o italiano, descendente de italiano, pode também ser italiano nato
além de ser brasileiro nato, porque a Itália permite. Então, a exceção, a primeira delas é essa, quando a lei estrangeira concede a nacionalidade originária para o brasileiro nato. Então, eu nasci no Brasil, só que eu tenho ascendentes, por exemplo, espanhóis. Então, a Espanha me permite ser também espanhola nata, muito embora eu não tenha nascido, claro, lá na Espanha, por exemplo, tá? Então, vejam, aqui não há processo de naturalização, porque a partir do momento que o brasileiro não tem vínculos sanguíneos, não é descendente de nenhum natural daquele outro país, ele simplesmente opta e se submete a todo o processo de naturalização, ele deixa de ser brasileiro. Não é o caso da dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade está relacionada a duas nacionalidades originárias. Eu sou, por exemplo, brasileira nata e ganhei, por ser descendente, por ter laços sanguíneos, também a nacionalidade originária de Portugal. Aí sim eu terei a dupla nacionalidade, por exceção, porque por regra geral eu perderia, tá, a minha nacionalidade brasileira. Cuidado, gente, nós temos que falar em dupla nacionalidade. Eu sei que o pessoal fala dupla cidadania, os consulados falam dupla cidadania, mas acontece que não é automático. Eu já gravei um vídeo sobre isso, retoma lá. Aquele que adquire a segunda nacionalidade originária, ele passa a ter dupla nacionalidade. Pode ser, sim, que ele também passe a ter título de eleitor, também possa votar naquele país. Aí ele, além da dupla nacionalidade, também terá dupla cidadania. Mas não é automático. O que a lei estrangeira permite é a dupla nacionalidade. Aí tem que ver se também pode ser um cidadão. Aí ter também dupla cidadania. Mas dupla nacionalidade e dupla cidadania não são sinônimos, tá? Espero que tenha ficado claro. Cuidado, escolheu outra, perdeu a brasileira. A não ser que você seja também nacional nato de outro país, porque este outro país te dá a chance de ser brasileiro, nacional nato, te permite ser alemão nato, italiano nato, porque você é descendente de um nato, ok? Mas isso é exceção. Até onde eu conheço, 4 países: Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. Tudo bem? Um beijo e no próximo vídeo a outra exceção. Ficou faltando uma. Tchau!